Bom, pessoal, esse é um pequeno vídeo onde a gente tem como objetivo mostrar, resumir o que foi visto até aqui. O que foi visto no curso? A gente começou apresentando um modelo de linguagens, e para especificar as linguagens a gente apresentou gramáticas. Então a gente estava interessado nas linguagens geradas por gramáticas e, portanto, na estrutura sintática das linguagens e em resolver o problema de análise sintática. Dado uma gramática e dado um string, esse string pertence à linguagem gerada por essa gramática, sim ou não? A gente viu que esse era um problema muito difícil e que a gente começou a resolver pelo caso mais simples. O caso mais simples foi o das linguagens regulares. A gente definiu gramáticas regulares. Então, linguagens regulares são aquelas geradas por gramáticas regulares. Depois vimos linguagens livres de contexto, e linguagens livres de contexto são aquelas geradas por gramáticas livres de contexto. Depois disso, vimos que tipo de gramática? Gramáticas acessíveis ao contexto. E as linguagens acessíveis ao contexto são aquelas geradas por gramáticas acessíveis ao contexto. A gente já mostrou esse diagrama uma vez e vimos que no caso das gramáticas, pela definição que a gente viu aqui, existem algumas gramáticas livres de contexto, até mesmo regulares, que não são acessíveis ao contexto. Mas esse diagrama de inclusão de linguagens aqui é o mais usual, a gente vai mostrar ele. Que a gente está falando de linguagens e não de gramáticas. Depois das gramáticas acessíveis ao contexto, a gente pode pegar gramáticas sem restrição. E as linguagens geradas por estas gramáticas são as linguagens recursivamente enumeráveis. Esse nome recursivamente enumerável é que existe uma máquina de Turing, por isso que é recursivo ou computável, que enumera os strings dessas linguagens. Ok? E mais do que isso, então a gente estava interessado em resolver o problema da análise sintática para cada um desses casos. No caso das linguagens regulares, faltou dizer isso, né? Além disso, existem linguagens, por quê? Isso é um argumento simplesmente devido à quantidade de linguagens. Enquanto o cardinal da quantidade de linguagens recursivamente enumeráveis é contável, o número de linguagens não é contável. Ok? A quantidade de linguagens tem o cardinal igual ao conjunto das partes dos naturais. Enquanto esse aqui a quantidade é a mesma quantidade que números naturais. Então tem linguagens, a maioria das linguagens, né, que não são geradas por gramáticas. Tudo bem. Mais para frente, para quem continuar o curso, a gente vai ver algumas linguagens que estão aqui. Mas, por enquanto, isso é só uma curiosidade. Além disso, a gente viu quais são os reconhecedores de cada uma das linguagens. Para as linguagens regulares, era reconhecida pelo autômato finito determinístico, portanto, de maneira eficiente. Espaço constante e tempo linear. As linguagens livres de contexto, elas não são reconhecidas de forma eficiente. Se eu reconhecido do autômato copilha, eu teria que simular o autômato copilha, que não é nem um pouco eficiente. O caso particular do autômato copilha determinístico reconhece uma parte limitada das linguagens livres de contexto, que são as linguagens livres de contexto determinísticas, que não estão indicadas aqui, e ele é eficiente, ele consome espaço e tempo linear, mas o melhor algoritmo que se conhece que reconhece todas as linguagens livres de contexto, ele não simula de forma ingênua o autômato copilha, ele faz de outra forma e leva o tempo de multiplicação de matrizes, que na forma mais ingênua é o ad ao cubo, né? Apesar desse expoente aí, 3, a gente sabe como diminuir ele um pouquinho. Então, as linguagens livres de contexto, no caso de aplicação em compiladores, etc., geralmente a gente não trabalha com algoritmos genéricos, trabalha com algoritmos que são autômato copilha determinístico. No caso das gramáticas sensíveis ao contexto, a situação pior ainda, né? Você tem
o autômato linearmente limitado, que basicamente é todas as linguagens que podem ser reconhecidas em espaço linear. Espaço linear já é muito mais do que a gente está falando aqui de ordem oculta. Espaço linear pode potencialmente levar a tempo exponencial. E depois nós temos aquelas que não tem limite no tempo que reconhece ela, qualquer tempo, função de tempo computável, tem alguma linguagem aqui. São aquelas que são reconhecidas por máquinas de Turing. Bom, essas máquinas de Turing, elas se chegam no estado final, elas reconheceram a linguagem. Tem uma outra curiosidade, que se a máquina de Turing não reconheceu, é porque ou ela parou num estado que não é final, ou ela ficou em loop. Se eu exigir que a máquina de Turing não tenha um loop eterno, ou seja, que ela pare sempre, eu tenho aqui as linguagens recursivas, que são essas que estão pontilhadas aqui sem nome, são as linguagens recursivas. São reconhecidas por uma máquina de Turing e a máquina de Turing sempre para, ou no estado final, ou no não final, caso rejeite o string. Né? Então é isso, pessoal. Chegamos, fizemos o programa prometido no curso de estudar diferentes formas de resolver o problema da análise sintática. E para quem for continuar fazendo um próximo curso, vamos ver em mais detalhes, principalmente a parte de linguagens recursivas e recursivamente numeráveis, e as consequências disso para os limites da computação. Também no próximo curso vamos ver um pouco mais sobre complexidade de reconhecimento de algumas linguagens. É isso, pessoal. Então, até a próxima aula. Um abraço, tchau.